Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de janeiro de 2011, domingo. O verbete é o 1811, 4 páginas, 44 logias e 18 máximos. Chamamos a atenção para o detalhismo, que tem 12 máximos. O tema do verbete, felicidade patológica. A especialidade, parapatologia. Definição. A felicidade patológica é a qualidade ou estado enganoso de estar feliz ou de pseudo-plenitude da autossatisfação da consciência. A real felicidade como sendo gerada pela autocerteza da evidência evolutivamente prioritária. A evitação do fruto fútil da frivolidade. Nós chamamos a atenção na argumentologia, a taxologia, que tem 10 condições ou manifestações básicas específicas da felicidade patológica, tentando, seduzindo e envolvendo as consciências intrafísicas. Na remissiologia destacamos 5 verbetes dos 15. A diversidade, assédio bioquímico, autocognição gratificante, bamburreologia e júbilo cosmoético. Frase enfática. A felicidade real ou bem-estar ideal da consciência somente podem ser gerados a partir da autocerteza da evidência prioritária da manifestação pessoal com bases evolutivas cosmoéticas. Você ainda se ilude com a felicidade patológica? Por qual razão? Agora, pergunta. Dias antes dos últimos eventos catastróficos, passei muito mal. Tive forte ressaca energética na véspera e, uma semana antes, algumas vezes. O que faço para me conscientizar nesses momentos sobre o que irá ocorrer no futuro? Como devo agir em relação ao campo energético? Olha, a melhor coisa que faz mesmo é essa técnica que nós falamos do registro. Registra suas vivências, sensações, etc. E depois, com o tempo, você vai acumular para ver a sua sinalética. Aí você vai decidir interpretar melhor os fatos. Outra, fazendo a técnica do EV na cama à noite, senti forte as energias da minha namorada que estava ao meu lado. Depois do EV, relaxei e dormi. Quando deu 4 horas da manhã, ela levantou e deitou em outro quarto. Pela manhã me falou que não conseguia dormir porque a cama vibrava e os pensamentos dela passavam descompassados. O que pensar disso? Depois de um dia, fazendo EV 20 vezes, no dia seguinte minha cabeça estava dolorida, que poderia ser reflexo do dia intenso do EV. Olha, a primeira coisa quanto ao caso da sua namorada, é lógico que aí tem assédio. Isso aí é preciso ver que às vezes é aquele negócio do triângulo amoroso extrafísico. É preciso abrir o jogo com isso. Aí é que entra o íncubo e súcubo. O jeito que está falando aí pode ser, o processo é esse. Agora, sobre o processo de EV, você tem que examinar para ver o tipo de EV, o que está acontecendo com você. EV não dá ressaca. Assistência não dá ressaca energética. Tem que examinar o que é isso. Agora, sobre aqui uma nossa amiga que mandou aqui, eu precisava de falar com o doutor Jarbas, aí o homem que mexe aí com aplicações, investimento, ele não está aí hoje não, né? Então, aqui eu tenho o nome de uma moça para entrar em contato com ela, tem os dados. Eu vou esperar, preciso entregar isso para ele. Agora, eu queria falar para vocês sobre as pontuações de 2010 do IIPC, o Instituto. Total de consciência cadastrada no IIPC, 202.039 pessoas. Novos participantes em 2010, 4.748. Número total de voluntários, 645. Voluntários da sede de Foz do Iguaçu, 65.
Número de professores, 278. Número de SCP-1, 100. Candidatos à docência, 242. Número de eventos realizados, 1.688. Participantes em curso, 17.126 pessoas. Média de eventos por dia, 4,62. Total de cidades com eventos do IPC, 157. Eu tenho a listagem aqui da cidade. Total de países atendidos, 6. 2 continentes diferentes. Cidades atendidas no exterior. Tem também uma série delas. Agora, é muito importante isso aqui. As 157 cidades têm todo o nome aqui direitinho. É interessante a gente ver isso. São 157 cidades atendidas. Agora, as unidades ativas atualmente do IPC são 20 unidades ativas. Vocês veem que o IPC está forte, ele está muito maior do que era antigamente. Então, é muito importante mostrar essa realidade por aí afora. Hein? Seu aniversário hoje. Hoje é aniversário. Pois é, eu estou falando também por causa disso. Hoje é o dia. Agora, é 23 anos, é isso? 23 anos? É, 23 anos. É uma data séria. Está chegando perto de 24, não é isso? É 23,5, não é isso? É o povo que fala, né? Agora, outra pergunta. Gostaria, de possível, que o senhor ampliasse os seguintes tópicos. Crescendologia, página 19, primeira linha. O crescendo regressivo, patopensilização consciente, desequilíbrio psíquico, doença mental cronificada. O problema é o seguinte, a patopensilização. Uma pessoa que penseniza erradamente, e ela é consciente disso. Isso vai dar um desequilíbrio psíquico, cedo ou tarde, mental nela. Aí vem a doença mental cronificada. É assim que aparecem os processos da demência e outras coisas mais, oligofrenia e outras coisas. Síndromologia, página 19, primeira linha. A síndrome da distorção imaginativa e intencional. É aquela pessoa que vive no mundo da lua, é o selenita, lunático. Ele distorce pela imaginação a realidade e a intenção. Isso dá na cabeça dele. Eu quero dizer para vocês que no verbete de hoje, na antonimologia, autoexacete, está faltando 3 letras. E também na pensenologia, estuto penseno, está com o TU a mais. E eu quero dizer que no meu caso aqui me deram antagonismologia, que está tudo sublinhado. Isso no original não tem, preciso ver o que aconteceu aqui. Alguns aí é capaz de estar sublinhado também, alguns estão sublinhados. Sabe, está tudo riscado por baixo. Isso aí no original não tem isso. Agora, de modo geral, felicidade patológica. Eu acho que vocês já estão começando a escapar disso aí com grande, vamos dizer, elegância, né? Elegância, tá certo? Porque de vez em quando até alguns estão chorando ainda, essa felicidade patológica. Professor, antes de entrar no tema, eu queria falar justamente da antonimologia, o item 4, bem-estar legítimo. Bem-estar legítimo. Sim, eu queria Qual que é esse bem-estar legítimo? Eu te pergunto para você o que é. Queria dizer que estou muito grata. Hoje termina o primeiro módulo da Escola do Parapsiquismo. Então você está com bem-estar legítimo? E na verdade que sim, professor. Então tá. Porque superou agora, bem-estar legítimo é expectativas. aquele que você tem um bem-estar, um conforto pessoal, sem abusar do direito das outras pessoas. Esse aqui é o bem-estar. Então ele é legítimo, ele é lídimo, ele é puro, ele não faz mal para ninguém, só faz bem para você. Na verdade que o nível que a gente encontra é muito alto, muito alto. Eu vou tendo ideia tudo que a gente tem que trabalhar, né? Mas
é o caminho certo, sabe? Essa é a sensação. Por isso eu acho que a palavra bem-estar legítimo é o que resume, O né? resumo de tudo. Né? A Sim. síntese. E a importância do parapsiquismo. Pois é. A importância Vamos pensar nisso, do né? desenvolvimento parapsíquico. Walter, você pode falar, já terminou, né? Pode falar um pouquinho da numerologia na página 19? É o tipo de personalidade que frágil, que não encontra felicidade. O que você... Aonde está isso aí? Página 19, e numerologia. É numerologia. O sentimento de inferioridade, o ato de abaixar o topete, o ato de curvar a espinha, o ato de dobrar os joelhos, o ato de render obediência, o ato de ser boi de piranha, o ato de entrar em coma vígil. O que você quer? Frágil, por que você reforçou essa ideia? E a coisa vai piorando, né? Cada vez mais. Agora, a pessoa mais frágil é a que dobra os joelhos, né? O genuflexo. O genuflexório. A religião, tudo é baseada nisso. Entende? São pessoas, então, São mais impressionáveis, né? leitores de cabresto. Sim. Isso aí é que é o difícil. Agora, é uma felicidade patológica. Agora, nós temos que pensar, né? Olha bem aí a taxologia: fama intrafísica, a celebridade, o estrelismo, o frivolismo, a futilidade. Hebetismologia, é o hebetismo. O banalismo, a cultura inútil. O hiperconsumismo, a festivização ou a festivização, os excessos generalizados. Infortunística mascarada, a pseudo-felicidade em geral. Magricelismo, o caquetismo, a anorexia, a automumificação. Parapsicofobia, a ignorância quanto à autoparaperceptibilidade. Riscomania, o paraquedismo, o racha automobilístico, o boxe. Salvacionismo teocrático, o teobelicismo, a crendice acomodada. Schadenfreude, a perdologia, a melexologia. Toxicomania, o tabagismo, o alcoolismo, o cocainismo. Tudo isso aqui, está dentro desse universo, não é? Da felicidade patológica. Val, o que seria o maior determinante da felicidade patológica e a sadia, em contraposição? A oposição à mega euforização. O que Não, você acha? o que determina a patológica? É uma boa, né? Em termos... Qual é o maior determinante, a maior causa da patológica? Ignorância, imaturidade, inexperiência, E da sadia? evolução, conhecimento, cognição. É o contrário de tudo que eu falei. Agora, gente, tudo é um processo matemático. Tudo é um processo aritmético. No mínimo. Olha que meus verbetes, a maioria deles são um pouco aritméticos. Vocês olharam. As ideias são aritméticas. A maioria dessas sessões que eu uso, das 70, elas são aritméticas. Vocês querem coisa mais aritmética, por exemplo? O princípio de causa e efeito. O princípio espúrio do autocomodismo. Está aqui, o princípio. Outra, que é coisa mais aritmética aí, da Cris, o Código Pessoal de Cosmoética, CPC. Não é fácil, não. Aqui, e a teorologia? A teoria do descarte do imprestável. O João veio me perguntar, não é melhor técnica? Eu falei, não, eu quero falar é teoria. O povo entender que tem coisa imprestável. Que até que eles nem... Isso já é um ponto acima, depois. Sim. Aproveitando, teve uma aqui que eu deixei passar, eu tinha marcado na interdisciplinologia, a autoenganologia está um N no lugar do U. Aonde que está isso? Interdisciplinologia, página 19. Interdisciplinologia, tá bom. A autoenganologia.
Alto-engano, está com N. Muito bom. Agora, eu não entendo, você copiou isso em algum lugar, por isso que você não está sublinhado? O seu não está sublinhado? Eu baixei em casa e imprimi. Ah, então. Eu não entendo como é que deu isso aqui. Eu vou olhar lá o original. Professor, Eu não uso sublinhamento desse jeito. professor, Sim. aqui no ar? Pode falar. Ah, tá. Enumerologia. O senhor podia... Numerologia. Isso. O que tu queres, ó, Tânia? O senhor pode desenvolver esse último? A última. Por que O que ela é ato de entrar em felicidade? coma vígio. Pois é, por que E que eu é? falo em coma vígio lá, ó. Lá no outro lugar aí, tem um lugar que eu falo. Em coma vígio. Agora, o ato de entrar em coma vígio é o chamado zumbi. É o morto-vivo. É a alma penada que ainda respira. E pode Tudo é ser morto. felicidade? Isso é felicidade? Tem Como é que é? felicidade? Tem felicidade na você virar zumbi? É felicidade patológica que chama. Por exemplo, o cara que usa tóxico é felicidade Eu patológica. vi. Ele se sente muito feliz durante 5 minutos e passa o resto da vida passando mal. Como é, gente? Felicidade patológica. São os burros, burraldo, burrildo e burroides. Não tem saída. Cocaína, crack. E agora tem um outro aí que ainda é pior ainda do que o crack. Está matando de um dia para outro. Né? Crack. É a última droga que apareceu. Que é tipo crack mesmo, eles colocam mais coisa lá, piora mais, mata mais depressa. Na síndrome da ectopia afetiva, você considera isso felicidade patológica ou não chega a ser nem felicidade? Não, às vezes ela é a felicidade patológica. A pessoa acha que é o máximo. Entende? Olha só a felicidade patológica do povo que aplaudiu Hitler. Aquelas manifestações, milhares de pessoas. Hitler! Sentiu o máximo, era maior. Achava que era a maior nação do mundo, o maior país de todos os tempos. Que aquilo era para ter 1 milênio de domínio da Terra. Loucura total, né? É dentro da política, devido ao processo do poder, João, que tem mais felicidade patológica. É onde tem mais tolice. É a hora que envolve muita gente. Uma tolice de uma pessoa só é pouco, não é? Ela é reduzida, ela é localizada, ela é acanhada. Agora, quando aquilo se espraia, que dá contaminação, é terrível. Então, isso tudo entra aí o processo político. Agora, a felicidade patológica é um fato, isso existe. Aquele que achar que não tem, está na hora de criticar, acabar com isso. Vamos ver o que dá. Agora, tem muita coisa na enciclopédia sobre esse processo. Ixi, tem muita coisa. É só procurar a parapatologia, que tem muita coisa sobre esse problema. Agora, eu aqui coloquei alguma substância no processo do detalhismo. Tem 12 para a pessoa pensar bem como é que é. 12 máximas. Você não achou nenhum repetido aí hoje, não? Não. Esse aqui tem 18 máximas. Não tem, não? Não tá. Agora, de modo geral, nós temos que entender isso. No caso, de novo, da síndrome da ectopia afetiva, no caso, o casal que vive mal, mas não se separa, mas o casamento já não vale a pena. Hoje está na moda o processo de vida dos filhos e de vida do dinheiro, a vida difícil, às vezes, de manter o mesmo status, do povo continuar morando sob o mesmo teto. Esse parque tem até uma parede no meio de apartamento, de casa. Eu conheço vários casos desses. E os caras estão lá. Um vive com um, outro vive com o outro. Mas tudo na mesma casa, para não criar problema. Isso é igual ao processo da partilha de herança. Às vezes não vale a pena fazer a partilha logo, porque você dá a metade da herança para o governo. Então tem que ir com calma. A mesma coisa é a separação. Então, essa separação, ficando tudo igual, debaixo do mesmo teto, hoje está muito comum isso.
Mas isso não chega nem a ser, então, uma felicidade Isso não é o patológica. ideal, não. Mas agora, se tem filhos, ajuda, né? Dos males, o menor. Porque Já é um paliativo. naquela condição eles não têm nenhuma ilusão de felicidade nisso aí. Então não chega nem nesse ponto desse verbete, né? É. Agora, é dura quando o negócio começa a ficar mais complicado dentro da mesma casa, quando a casa é pequena. O homem arranja uma companheira, a mulher arranja um companheiro, aí fica o problema mais difícil. Daí a pouco os filhos crescem, daí a pouco tem outra companheira também lá dentro, ou um companheiro. Isso aí é que é. Professor, Na verdade, o certo é aquele dito popular: quem casa quer casa, longe da casa que ele casa. Vê se me entende. Professor, aqui no ar. Pode Eu falar. acho que um belo exemplo para felicidade patológica seria aquela aspiração daquela pessoa que quer se vingar e ela espera um prazer, uma felicidade por ver a desgraça da outra. Não enquadraria bem nesse caso? Aquela pessoa que ela tem um êxtase por ver a situação da outra, uma situação de Não, o vingança? pior não é isso. O pior é daqueles que vão ver o cara na cadeira elétrica, porque ele matou a minha filha. Agora, depois que mataram o cara, passa uns anos, vem um cara e fala: não, quem matou fui eu. Pronto. A pessoa pensou mal do outro, que era inocente, durante anos e anos. Tudo isso eu já tem um monte de casos aí dos Estados Unidos, então está cheio disso. Por isso que a pena capital, a cadeira elétrica, é um negócio terrível. É o tal do quem ri por último, ri melhor, aquela coisa toda, que você fica esperando a desgraça do outro para... Agora, quem ri melhor, quem ri por último, que ri melhor, é o povo da Euforex. É extrafísico. O povo não entende isso. professor, Pode falar. aqui na página 19, em tecnologia, na segunda linha técnica da paraconfrontação desassediadora. É a técnica do desassédio, né? É você encarar o processo do assediador. Então, a técnica, a primeira que tem é essa. É com calma, usando o máximo de diplomacia, a melhor das boas intenções e o máximo de discernimento. A técnica é mais ou menos essa. E outra coisa, professor, aqui na antagonismologia, na segunda linha, mal-estar está numa palavra só, e segundo o novo acordo... Aonde que está isso? Qual que é a... Mal-estar. Antagonismologia, segunda Antagonismo, linha, sim. mal-estar. Está numa palavra só e no acordo É o com mal-estar. hífen. É bem-estar e mal-estar. Mal-estar, com hífen. Não, eu faço geralmente junto, isso já tem junto. Já existe junto. O bem-estar é que tem hífen, o mal-estar não precisa. Eu vi no Tacone que tem. No Sacone. Não, Sacone tem, mas eu não tem sigo problema? Sacone. Não. Tanto faz. Então tá bom. E nós temos lá embaixo mais de 5.000 dicionários. Eu sigo a maioria deles. Tá bom. Professor, aqui. Pode falar. Em estrangeirismologia, Sim. na segunda linha, o senhor coloca a nódoa do currículo vitae multidimensional. O que o senhor diz com isso? A nódoa é aquela pessoa que teve o Schadenfreude, já riu demais da infelicidade dos outros. Aquilo está no currículo dela. Isso vai para a FEP, a ficha dela. Aquilo é negativo. E por que nódoa? Nódoa, porque é uma mancha, né? É uma mácula. É uma cuspida que tem lá na ficha. Ali é o BO. A parte do BO da ficha da pessoa. Eu desejo que na ficha de vocês não tenham mais BO nenhum. Nenhuma cláusula de BO. Tá certo? Isso aqui é o bom. É o jeito. O caminho. Quem é mais que está aí estudando aí a felicidade patológica? A de vocês já não é mais assim, então a maioria, é aquilo que eu falo, esse verbete não é para vocês. Vocês têm que entender para fazer assistência. Tá certo? Esse não é mais diretamente para vocês. Nem o Arlindai não passa mais por isso.
Ele já melhorou, ó, os processos de italiano dele, já não está mais, maquê, maravilha, né? E outra coisa, porca lá, alguma coisa, não tem mais nada disso. Ele já não usa. Não, o pior é porca lá, Madonna. O professor podia falar da numerologia? Porque o professor fez de numerologia? uma forma diferente dessa vez, né? Quer dizer que você entrou no vácuo da... Ah, ela já perguntou isso? É numerologia, é isso? É essa que você quer? Numerologia inteira, porque ela tem um processo diferente. Ela começa de fora do padrão. inferioridade. Isso, Então, aí depois vamos entra entender. no padrão. Sentimento de inferioridade. O ato de abaixar o tupete. A pessoa tem um sentimento de inferioridade, ela acaba abaixando o tupete. Ela acabou o tupete. O ato de curvar a espinha, ela abaixa a espinha. O ato de dobrar os joelhos, já pegou mais embaixo. O ato de render obediência, sim, seu mestre, sim, capitão, etc. O ato de ser boi de piranha, é aquele que vai na frente, que o general manda o soldado raso para servir de escudo vivo. O ato de entrar em coma vígil, é o zumbi lá do Haiti, tá certo? Então, é Que como aqui já não tem mais. Quando aparece, ele já leva para o AVA da turma. Então é como se falasse a raiz primeiro e depois desce os exemplos. Não, é a condição. Agora, uma coisa, isso aqui é o PSEC. Isso aqui é trabalho que eu tive olhando no PSEC, ele me deu muita inspiração nessa situação. O dicionário dele. Esse aqui já é desse tamanho. Agora, você vê, você falou que está diferente. Eu já fiz mais de 100 desse tipo. Agora, você veja, faz o povo pensar. Agora, é o PSEC, é o dicionário do PSEC que eu trouxe aqui e falei para vocês, que eu ia estudar o diverso. Agora, veja, eu ainda não li todos os diversos dele, ainda falta um terço. Agora, depois eu vou ver o resto, um por um. Eu vou ler todo o dicionário depois de novo, no outro tópico. Agora, eu já fiz uns 100, mais ou menos, de numerologia. Agora, você não acha que tem lógica tudo isso aqui? Você vê a pessoa abaixar pouco a pouco e acabar com ele. Agora, o PSEC não tinha ideia disso. Dele não é uma bagunça, às vezes uma página inteira que está escrevendo essas coisas. Mas ele não classifica nada, ele põe na ordem alfabética só. Ele não classifica. Agora, o meu aqui não, já obedece uma linha lógica do sentimento de inferioridade ao coma vígil. A pessoa tem tudo aí. Pois é. Agora, você vai ver da agora em diante, vão aparecer uma porção aí. Eu estou incluindo uma porção que não havia numerologia, eu estou incluindo esse do PSEC também. Agora, eles são bons porque são práticos. E uma boa coisa, alguns deles usam a linguagem popular, coloquial, etc. O povo entende mais. Para dar uma conotação, que às vezes eu estou usando demais a linguagem erudita. Então é bom colocar também eu já ponho aqui a hora que tem coloquialismo, citação, mas mesmo assim é bom fazer, por isso que é que eu fiz. Agora, até agora, eu já fiz mais de 100. Agora, tem uns que são os achados, que é o que a gente está precisando. Agora, o PSEC que ele tem de melhor, que eu achei para mim é isso. Mas tem uma área lá de adjetivos que eu também quero ver depois. Todos eles têm 4 seções, uma delas é adjetivo. Eu quero ver também. Essa aí é o de diverso, é do fim. Mas o diverso para ele, às vezes, tem muita dificuldade. A maioria tem 1, 2 linhas só, então não resolve. Eu só olho aqueles que têm muitas linhas, o diverso. Você teria que ver o dicionário para você ter uma ideia. Agora, tudo é o problema que eu estou falando. Eu sigo todos os 5.000 dicionários que eu posso. Tiro partido daquilo que eu posso. Porque dicionário é o seguinte, tudo é cópia uns dos outros. Agora, o que é o consulente do dicionário? O dicionarista, o lexicólogo. Ele é copiador do dicionário. É o meu caso. Por exemplo, uma boa parte das definições que eu uso em primeiro lugar, eu vejo o Ais, que eu gosto mais dele, porque eu conheci o Ais. Eu olho mais ele, mas a minha definição nem sempre conjumina com a dele. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá.
Porque a definição é a coisa que mais muda e é aquilo que tem mais em dicionário. É o processo de definir as coisas. Valdo, não, só para estar falando da enumerologia, aprofundar esse primeiro aí, o sentimento de inferioridade como felicidade patológica, né, daria para dar um exemplo. Aonde que está isso aí? Enumerologia, Enumerologia, o primeiro, o sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade, como exemplo. Assim. O sentimento de inferioridade, hoje em dia, eles usam muito desde a época do Freud, o complexo de inferioridade. E isso é um estigma que a pessoa tem. Então, é estigma da inferioridade. Aqui ainda tem muita gente que aparece assim. Então, as moças que aparecem por aí, é um monte delas, em matéria de intelectualidade, é um caso seríssimo. Então, mas esse... Pois é. O link... Pois é, desenvolveu muito foi o Adler, mas o Freud é que desencadeou. Eu queria para fazer o link com a felicidade patológica em cima disso. Que eu não percebi direito, que a pessoa está com inferioridade, sentimento de inferioridade. Agora, e ela tem uma aonde a gente felicidade vê que tem os maiores enganos e que dão vamos dizer, a Melex, lá no fim da história tem a Melex, que dão a Melex depois, é na questão da felicidade, da superstição ou do fanatismo religioso. Isso aí é que dá mais problema, porque quando a pessoa dessoma, ela vai ver a realidade, como é que ela viu que ela perdeu tempo. Então, está bancando a criança. Fica uma coisa muito superficial para si mesma. É um negócio assim que não tem jeito de escapar. A pessoa fica encandoada em si mesma. De inferioridade. É daí que nasce a Melex. Esse sentimento de inferioridade, quando ele se torna crônico, a pessoa acha normal, talvez seja... aí paralisa a vida dela. A felicidade patológica. Quase paralisa a vida dela. Arlindo, na religião, a humildade, que é o sentimento de inferioridade na prática, ele dá uma grande alegria para a pessoa. Ela se sente a mais humilde das humildes. Só falta passar por cima. Sim. E traz alegria, ela se sente muito esse que foi um exemplo bom. Né? Um exemplo muito bom. positivo, enaltece ela perante as pessoas. Agora, a gente precisa de estudar essa parte patológica para poder ajudar as outras pessoas. Sabe? O processo, nós temos que entender isso bem para fazer assistência. Se aí vai ter mais paciência, vai ter mais compreensão de ver as pessoas. Que às vezes os fatos patológicos são tão óbvios. Com o passar do tempo, você entendendo isso, você vai ver a coisa, mas tão na cara, e a pessoa não vê nada. Então você pode ajudar demais se compreender isso. Que isso aí, sob certo aspecto, isso tudo, essa ilusão, essa fantasia, esse delírio imaginativo da história, nada mais é do que um paradoxo, é uma contradição. Quando a pessoa cai em si e vê a contradição que ela cometeu, ou que ela vivenciou, aquilo que para ela é uma felicidade, fica um sofrimento depois. Então isso aí é péssimo, é uma condição difícil. Valdo, aqui na página 20, na taxologia, no item 9, Schadenfreude, pedologia e melexologia. Eu queria, para mim não ficou assim diretamente muito claro, a questão do Schadenfreude, depois a Melex. Você pode explicitar mais essa vinculação? Item 9, Schadenfreude. Taxologia, página 20. Tá, página 20, taxologia. Schadenfreude. A pedologia, melexologia. O que você quer? Eu quero... Como que a pessoa do Schadenfreude chega na melexologia? O problema todo é o seguinte: se uma pessoa ela começa a rir do sofrimento dos outros, é porque ela acha que ela está por cima. Se ela se sente por cima, ela tem uma felicidade ilusória, patológica. Agora, o que é que acontece com isso com o passar do tempo? A Melex vai ser inevitável. É isso que eu estava contando aqui agora. Agora, por exemplo, em matéria de religião, por que é que os religiosos gostam tanto de matar os outros? Você já viu como é que religioso é matador? Os maiores atiradores de elite, a rigor, se nós formos estudar o negócio, são os religiosos. Por quê?
Eles é que estudam e se sentem por cima. A religião dele é superior à outra. Aquilo que ele está fazendo em favor dos outros. Então eles matam as pessoas para ajudar, para limpar a terra. Pensa bem nisso. Esse Schadenfreude. Agora você veja, os processos todos, que as guerras todas que tem por aí, tudo é de base religiosa. Jihad, né? Guerra Hoje em dia, tudo que vocês falaram tem alguma conotação religiosa. Agora, o paradoxo, um processo até meio ridículo, né? Eles ficam defendendo contra, né? Combatem o aborto, por outro lado, matam que só. Agora, né? Você sabe que aquela dona lá do norte dos Estados Unidos, a Sarah Palin, né? Ela falou que seria bom matar o Assange. Não, pensa bem como é que ela se sente a tal. Ela está por cima de tudo. Agora veja, é isso que a CIA faz. Você está entendendo? Eles vivem matando os outros nessa situação. E põe a culpa em outra pessoa, mascara, põe no suicídio. Entende? Ou se não, leva para uma prisão para a pessoa morrer lá. Eles envenenam, ninguém fica sabendo. Eles põem um cara também que já é um doente mental normalmente para poder fazer. O caso do John Lennon, agora, por exemplo, não, mas tudo presta indica atenção, que essa dona, com todo esse processo, falando isso publicamente. Absurdo. Agora, ó, tem mais gente nos Estados Unidos que falou que devia matar esse homem o mais depressa possível. Que ele é igualzinho o nosso amigo Bin Laden. Bin Laden. Falaram bem claramente. Ela apresentou uma lista de pessoas que deviam morrer porque representam esse Agora movimento veja, ela de deve ser pior do que o Bush, ela é de porque o extrema Bush direita. nunca chegou a pôr nomes assim. Sarah Palin. O nome das vítimas dele ele nunca colocou. Agora, o pior é isso que incentiva, piada. né? Incentiva os Agora, outra malucos a coisa, irem matar. Eu quero lembrar para minhas amigas que essa dona é mulher, tá? É a Sarah Palin. Ela não tem testosterona, não. É estrogênio. A dona tem útero. É bom entender isso. Mas ela tem e ela está querendo que todo mundo morra. Ela tem um O povo que é contra ela. A piada inteira nos Estados Unidos, dos humoristas, dos programas de televisão, é que ela tem um QI de hamster, assim. Pouco mais do que um QI hamster. de hamster. É uma coisa pouco É mais do aquele que um que fica hamster. Assim, andando um lá gene dentro que foi da esteira. mais favorecido. Eles falam isso O abertamente hamster nos programas super humorísticos. inteligente. Ele anda na esteira o tempo todo. O Bush era um hamster e ela é um QI de hamster. Que é da Agora mesma você família. veja, o nosso amigo Bush tinha 80 de QI. Ela deve ter na base de 40, né? Agora vocês vejam, a mulher que tem o maior QI é uma mulher, não é um homem, tem 228. Então vocês vejam, também uma das piores que tem aí é uma mulher, tem o pior QI, que é essa dona. Essa ganhou do Bush. Depois que eu vi aquelas declarações, eu pensei que o Bush, eles já tinham passado a mão no fundo do tacho da escória americana, que nada, tem mais coisa. A escória é pior do que a gente pensava. Alfred Adler fala de complexo de superioridade, Sim. que tem a mesma base e estaria muito relacionado com É isso. tudo parecido. A base é a mesma, mas é complexo de superioridade. Agora, o pior também, tem um complexo que eles não gostaram de falar, que eu gosto de falar. É o complexo da mediocridade. É a turma da mini dissidência nossa. Eles chegam e querem ser medíocres, eles não querem crescer. Entende? É a mediocridade. Ele fica estacionado. Agora, são esses que têm o problema da priorismose. Agora, outra pergunta. Quer alguma orientação da forma de agir em relação ao meu filho de 18 anos? Desde os 13, ele começou a se envolver com pessoas de má conduta. Já se envolveu com pequenos furtos, uso de drogas e agora namoradas com o mesmo padrão dele. Está me causando muitas dores de cabeça. Por favor, me oriente, obrigado. Primeira coisa, você ainda tem maridinho? Tem que colocar o macho tomando conta disso. Quando as pessoas se separaram, ou o rapaz, o filho perdeu o pai, ele fica assim desgovernado. Se você não tem mais maridinho, você vai arranjar um advogado e levar um advogado e um psiquiatra e levar seu filho para falar com ele. O advogado de um lado e o psiquiatra do outro e mostrar para ele como é que ele está.
Outra coisa, logo em seguida ali, o psiquiatra deve orientar, fazer um check-up geral do rapaz, para ver o que é que as drogas já fizeram na cabeça dele. E falar com ele quanto tempo ele vai durar de acordo com a droga. Falar tudo, expor tudo com lucidez, realismo na cara dele. Tem que dar um choque. Se não der o choque, isso é que a gente chama de cirurgia, impactoterapia. Do jeito que ela estava falando, vocês viram aqui, desde os 13, quer dizer, faz 5 anos. Pessoas de má companhia, até pequenos furtos, drogas. O que você está esperando, minha amiga? Pega logo o rapaz, porque senão daqui a pouco você perdeu o filho. Tem que tomar conta agora. E outra coisa, muda de companhias, corta tudo, tira ele se estiver estudando, tira dali, põe em outro lugar. Às vezes, se você puder, muda de cidade. Às vezes tudo isso ajuda. Se não pode mudar de cidade, pode mudar de bairro. Às vezes também ajuda, se a cidade é grande. Outra, poderia comentar sobre as dinâmicas interpessoais no curso intermissivo? A consciência-terapia interpessoal prevalece sobre as aulas do curso intermissivo? O problema todo é o seguinte, vamos entender. As dinâmicas interpessoais do curso intermissivo, você estudou tudo de uma maneira intermissiva, de lá para cá. Agora, quando você vem aqui, os processos nossos interpessoais, por exemplo, do tertuliário, serve para você funcionar imediatamente. Já não é mais teórico. Tudo que você estudou lá era muito teoria. Então, todo mundo que renasce aqui são teoricões ainda. Eles não são teáticos. Agora, nós já estamos começando a sermos teáticos. Então, o problema aqui, na consciência-terapia, é muito importante o processo. A mesma coisa, os nossos debates aqui no tertuliário. Poderíamos dizer que a frase enfática se refere também à situação da consciência estar em dia com a sua mini ou max proex? Se a gente pudesse, a gente falaria isso para todas as frases enfáticas, não é isso? É o ideal, que é a felicidade, bases evolutivas cosmoéticas. Poderia explicar qual a relação, se é que existe, entre paciência e intuição? Tem, até um certo ponto tem. Uma pessoa, por exemplo, intuição é quando a pessoa recebe uma inspiração de algum modo. Essa inspiração pode vir dela mesma, que às vezes está um pouco descoincidida, pode vir de um assediador, pode vir de um amparador, pode vir de uma pessoa que falou, pode vir através do desencadeamento de uma coisa que ela está lendo, pode vir de 1001 fatores desencadeadores do processo. Agora, a coisa mais séria, isso é intuição. Se uma pessoa tem paciência maior, ela pode analisar melhor a intuição. Então, ela segue aquilo de maneira mais eficaz. Agora, se ela não tem paciência, ela vai no primeiro bico que aparece, ela tem intuição de uma besteira, ela cai no buraco. De modo que a paciência, ela ajuda todas as pessoas em todas as circunstâncias. Mesmo a pessoa que tem que agir com muita eficácia, se ela tiver paciência na eficácia, vê se me entende, ela vai sair melhor. Então, aparentemente, eu falar em paciência e eficácia parece esquisito. Porque quando falo em eficácia, eficiência, parece que tudo é para ontem, tudo é super depressa, não tem nada de paciência. Não é, tem que ter paciência sim. Tudo é aquele negócio. Você treme? Você é assim ou você é assim? Então, o problema todo é pensar por aí. A paciência, gente, vale a pena. Tem que pensar bem, porque o que adianta, por exemplo, uma pessoa que vai fazer aí uma reflexão de 5 horas, se ela não tiver paciência para deglutir, para fazer aquela da vaca, você está entendendo? Com calma, sobre aquilo que ela está pensando, a reflexão dela. Então, como é que faz? Estou realizando meu max planejamento infecciológico nos próximos anos, ou seja, dos 30 aos 40 anos. Utilizo como base minhas metas de curso como balanço existencial e CP1, além do infecciograma. Opa, você está falando agora com alta dignitário da inteligência mental somática. Contudo,
tenho a seguinte dúvida: até que ponto posso propor metas avançadas como epicentrismo consciencial, sendo que atualmente faço força para dominar as energias e obter projeções conscientes lúcidas? Olha, está tudo certo, você tem que caminhar por aí. O epicentrismo consciencial, você está procurando dominar as energias, você chega lá. Daqui a pouco você vai dominar alguns dos fenômenos parapsíquicos. E aí você pode chegar no epicentrismo. Agora, uma coisa séria que a gente fala é você estudar o CPC. Eu acho isso aí importante para chegar para ser epicona, isso. CPC, pensa nisso. Agora, é uma pessoa, o seu nome, como é que é o sobrenome seu? Sandro, hein? Pois é, ele tem o mesmo nome seu, é parente seu? Paulo. É ele, né, o seu irmão. Então você fica sabendo que ele está mandando mensagem. Você sabia disso? Não? Então, chefe, você me perdoa, Batistella, de falar aqui para o nosso chefe, porque esse nome não aparece todo dia. Então eu estou falando aqui para ver. O homem, cuidado com ele, que ele vai te passar na frente, vai te dar uma rasteira no demônio. Porque ele está firme aí no trabalho. Está muito bom, né? Está sério mesmo. Outra aqui. Sou voluntário e faço TENEPS. Acabei descobrindo que o meu filho de 18 anos estava mexendo com drogas. Isso é uma barra, mas já levei ao médico e está tomando remédio. Sempre chamei para assistir a alguma palestra e ele nunca quis. Agora, na quinta-feira, haverá uma e está querendo ir. Está bem interessado em conhecer o senhor. Prometi levar a Foz em maio. Está animado para a viagem. Acho bom ele já participar da palestra pública, é uma boa, né? Assim já alivia. Quando ele chegar aqui, a luta vai ser melhor. E aí, chegando aqui, eu vou falar para ele escolher qual que é, né, a arte marcial dele. A gente vê como é que nós fazemos. Em matéria mental somática. Comigo é a arte marcial mental somática. Então, vamos ver como é que fica. Não, eu tenho muita satisfação de conhecer seu filho. Vamos ver. 18 anos, ele é meu bisneto. Vamos ver isso com calma. Poderia ampliar um pouco, Crescendologia, página 19, terceira e quarta linha. O crescendo para patologia, transmigraciologia. O caso é o seguinte: a pessoa começa a fazer bobagem na vida dela, com muita felicidade patológica, muito desvio, muito engano, aí ela começa a fazer mal para os outros. Daí a pouco ela fica como sendo um centro de patologia grande. Quando chega nesse nível, já a turma que orienta a evolução já vê se ela deve continuar aqui ou se é bom ela voltar para retornar a uma fase antiga num outro planeta. Então ela é transmigrada e vai para uma condição que ela possa recomeçar certas coisas que ela desviou. Então, a Consel transmigrada. É a Consel, quer dizer, é consciex extrafísica, reurbanizada e transmigrada. É isso aí que tem. Agora, começa pela parapatologia de todo dia na vida comum. Valdo, você comenta lá, até desde os 700, tem o curso Grupo Kármico, né? Tem aquelas 5 etapas, fase da interprisão, recomposição, libertação e tal. Dentro até dessa pergunta, também deve ter alguma escala indo para o lado negativo, né? Que chega, seria nesse... Isso eu também já escrevi algumas coisas sobre isso. Que seria continuidade, só que... Não, hoje mesmo tem, né? Olha aí a numerologia aí que eu falei. Mas... Isso aí já tem na vida comum, ó. Você já tá tem na vida comum. Mas, agora, tem aqui do genocida. É então, o cara que começa roubando uma agulha e acaba como genocida. Isso. É isso. Agora, nesse caso aí, o parâmetro seria o número de pessoas atingidas e o grau do prejuízo que ela causa? Primeiro o grau do prejuízo. Que é depois que vem o número de pessoas. Porque ele pode ter causado um prejuízo enorme, aparentemente com um número reduzido de pessoas. Entende? Algumas centenas de pessoas. Isso é muito sério. Isso poderia já levar... Se ele desvirtuou o encaminhamento, o destino de 200 pessoas, já é muita coisa. Agora, tem cara que não, é 1 milhão.
1,5 milhão que ele ocasionou erro. Então, e outra coisa, geralmente não é ele que matou, é ele que dirigiu. Mas a ele maioria do é o mastermind. Tudo indica que tudo é mastermind. Então nós temos que entender, o mastermind patológico são as piores consciências que tem na Terra. Porque, dentro desse processo. O mastermind patológico. Porque no direito convencional, né, a área da penologia, você tem, conforme o papel da pessoa, graus, né, penas diferentes, né? Tem. Sobretudo se for em relação ao tempo de reclusão, tem aquela gente coisa que toda. acha que a penologia é o estudo do pênis, né? Eu lembro disso, uma vez botaram. Não, o negócio desvia. Teve um revisor, né, que foi. Mas nesse estudo, um dos pontos é justamente o tempo, conforme a gravidade ou a responsabilidade da pessoa nisso daí. Nesse caso, esses seriam os dois parâmetros, então, o grau do prejuízo, quer dizer, a qualidade do prejuízo. O processo e mais sério quantidade. é o prejuízo com a repercussão no tempo e no espaço. Pensa bem nisso. O resto vem depois. Mas o mais sério é esse. Agora, olha ver se tem lógica isso que nós estamos falando. Mas a base é por aí. Agora, veja bem, isso aí entra no código grupal de cosmoética. Esse seria o parâmetro. Eu não sei se você já está fazendo conotação do CGC com seus processos lá para examinar a patologia da turma da PROEX. CGC, o povo ainda não faz muita conotação de uma coisa com outra. E isso é seríssimo. Nós temos que entrar mais nisso. Tem que entrar, por exemplo, o que é a máfia? É justamente o caminho da transmigraciologia. O que é o nazismo? O que é esses guerrilheiros, por exemplo? O que são esses guerrilheiros? Vamos entender. Um monte desses guerrilheiros que tem por aí. Guerrilheiro que quer fazer a democracia matando os outros. Na revolução. Não existe isso. Essa revolução é um erro. Então, um dos erros maiores que tem é Fidel Castro, aquele cara do ícone que tem rodando Che Guevara. Che, não é fácil. Che. Che. Você está entendendo? Mas, então, por exemplo, você falou aí um prejuízo mais extenso para 200 pessoas. Um caso desse seria suficiente para uma transmigração? Eu pensa bem, eu não sei, né? Porque eu não me Não, deram... que é interessante para parâmetros. Eu estou sem os índices, você está entendendo, que mandaram para lá. Agora, okay. Vocês, devido à época que nós estamos vivendo e o processo da transmigração que se intensificou, devido à Reurbex, quando vocês dessomarem, vocês vão procurar a gente, vocês não vão encontrar mais. Cadê o fulano? Transmigrou. Cadê a fulano? Esse paciente já foi embora. E outra coisa, às vezes o que vai ter, o enumerador, um dia desse nós estávamos falando fora do corpo, nós dois, sobre esse assunto. Ele já encontrou alguns assim. Já viu gente que já dessomou agora? Você está entendendo? Quem está procurando o cara fala assim, esse você não vai ver mais, ele já foi embora. Agora, outra coisa, mas por quê? O cara não sabia da ficha do outro. Então, vocês se preparam, que às vezes vocês são ingênuos e inocentes. Não estão sabendo de nada. Às vezes. Obrigado pelos às vezes, né? Às vezes, aquele que você está achando que é o tal não vale nada. Você está entendendo? Às vezes foi embora. Então, esses desaparecimentos repentinos extrafísicos, feitos pela transmigraciologia, sequestrado, eles vão se intensificar cada vez mais e vão atingir vocês. Eu já estou alertando. Então, mas aí duas questões. Quem avisa, amigo é. Primeiro, nessa questão da transmigração, a consciência lá foi transmigrada. Você quer falar? Por exemplo, você chega lá e procura o Arlindo. Não, o que foi? Não, o Arlindo se transformou em serenão. Aí já é outra coisa. Isso é outra Saiu coisa. bem na foto, hein, Arlindo? Mudou tudo. Então, abra o olho. Estou só falando como é que são as coisas. Mas essa agora, é uma boa, né? O negócio do desaparecimento vai ser inevitável. Pelo que eu vi com ele. Por um motivo ou por outro. Esse negócio está intensificando. Quanto mais tempo vocês ficarem aqui, mais vocês vão ver isso depois. Agora, a minha pergunta, uma delas é o seguinte: por que a consciência foi transmigrada? Quer dizer, em tese, a gente pode acessar qualquer lugar. Poderia acessar. Você não vai fazer isso. Isso, então, isso que eu queria chegar. Primeira coisa.
Eu poderia ir Uma na boa vila. parte de nós não vão fazer isso, por quê? Eu pergunto a vocês, por quê? Não é isso, mas eu poderia vê-la lá, está lá ressomada num período do Neandertal. Nada disso, também eu já tive estudando. Ah. Não é isso. Poderia ir como pesquisa, ou como pesquisa. É porque vocês, ou seja, nós, não estamos preparados para ver o que nós vamos ver lá. Essa impactoterapia, nós ainda não temos cacife para isso. Não temos infraestrutura para o processo. Você já pensou? Você pegar o cara que às vezes você conheceu, na fase que você conheceu, uma fase que ele tinha errado pouco. Agora, você chega lá e vê, mas esse é o cara, e você, ele fora do corpo, você vai acabar vendo que é ele mesmo, não tem jeito. E ver ele Você naquela sabe condição. que extrafisicamente, essa realidade da afirmação da personalidade é muito clara. Você está entendendo? A entidade é aquela, é ele mesmo. Então, isso, você vai custar metabolizar. O parametabolismo vai demorar demais. Então, em vez de ajudar você, vai te piorar. Foi isso que fez, até certo ponto, o enumerador chorar, aquela vez que você conta, que viu a transmigração? Foi assim que eu comecei a estudar o negócio com ele. Isso já faz alguns anos. Isso foi na 1980, e lá vai fumaça. Você está entendendo? Tem quase 30 anos isso aí. Isso foi logo, isso deve ter sido em 1983 para 84. Está entendendo? De lá para cá, nós estivemos estudando muito, porque eu era implicado com ele por causa disso. Está entendendo? Aí eu falei assim, vem cá, e como é que faz depois? Se a gente arranjar um desses nossos amigos, equipe volitativa, e arranjar um líder desse aí, um evoluciólogo, e levar a gente para ver. Eu falei assim, não, eles evitam isso. Não é que vocês até podiam ajudar alguma coisa, mas é que só piora vocês. Porque o povo não está preparado para um processo desse. Mas seria o quê? Porque ele está ali numa... Você já comentou, período de presta Neandertal... atenção. Você, às vezes, vai encontrar uma pessoa que você prezava muito. Afetivamente, né? Agora, você chega lá e vê o Cro-Magnon. Aí, eu falei com... Agora, aí entra a minha conotação. Vocês esquecem o que eu vou falar aqui. Estou só mostrando o pós-escrito. Eu virei para ele e falei assim, não, mas aí é a hora da gente lembrar da gente como Cro-Magnon para ficar igual. E ver o que ele está fazendo, dar umas dicas para ele. Mas ele falou assim, a maioria se evita, porque em vez de ajudar, pior. Nunca se sabe a reação que a pessoa vai ter com uma condição dessa. Mas você acha que começa a poder ter mais maturidade para acessar numa condição já de evoluciólogo? Eu penso que a gente precisa de mais tempo. Por exemplo, um nível já de evoluciólogo aguenta bem, porque eles estão trabalhando. Ele aguentaria. Eu não sei, o teleguiado, talvez, não sei como é que é, né? Aí pode entrar no Por extrapolacionismo. exemplo, nós aqui, a média nossa, isso aí, uma outra coisa, se ter mais jogo de cintura com o processo da mega fraternidade, aquilo, por exemplo, aquelas consciências que eles levaram para outro planeta para ver como é que era. Você está entendendo? Isso é outra coisa. Aquilo era para preparar para evitar isso. Entendeu? Então, esse negócio de transmigraciologia ainda tem uma enciclopédia para ser escrita. Nossa, não, tem que ser. Essa vem depois. Tá certo? Agora aqui outra. Gostaria que o senhor desse algumas dicas por onde começar a escrever o Código Pessoal de Cosmoética. Será que existe em algum texto que aborde o assunto explicando como fazê-lo? Tem interesse no assunto. Primeira coisa, você pegar o CD-ROM da enciclopédia e coloca lá tudo que seja escrito cosmoética e faz a busca sobre a cosmoética. Você vai ver muita coisa falando de cosmoética. Aí você se coloca lá dentro. Não, isso aqui diz respeito à minha vida. Não, isso aqui não diz. Aquilo que diz respeito, você faz as cláusulas a partir disso. Ok? Tem um artigo, professor Val, do professor Everaldo Bergonzini, que está publicado nos Anais da Última Jornada de Saúde, no Journal. Ele fala... Então, está no Journal, eu não sei o número.
50S, que são os anais da última jornada de saúde, que houve agora em Portugal, no ano passado. Então, tem um artigo do professor Everaldo Bergonzini que fala sobre código pessoal de cosmoética. Tá? É uma boa. Ele dá as dicas de como construir um código pessoal de cosmoética. E conta, o nosso gerente lá do cinema não está aqui hoje, não. Estava aí, sim. Estava por aí. Ele saiu. Volto. Aqui. Eu queria falar para ele que eu vi um filme que às vezes é capaz de ser bom para passar em fevereiro. Eu preciso ver o título igualzinho, mas é mais ou menos sempre ao meu lado, uma coisa qualquer assim. É sobre o cachorro. Você já viu? O povo já viu isso? Já passou lá? Eu acho que seria bom passar esse filme. O Hatch. Agora veja, você sabe que eu andei estudando o cachorro quando eu estava no Japão, né? Não, esse tipo de cachorro, eu sabia disso por causa dos negócios do Japão. Não é Akita, nós é que chamamos, é Akita. Agora lá, eu andei estudando os negócios por circunstância de atender os outros, entende? Tinha o Akita. O Akita é muito inteligente, o cachorro. Ele é fora de série. Agora, o filme eu vi, o filme é uma perfeição em matéria de tomadas. Tem algumas tomadas que eles capricharam, uma perfeição o filme sobre isso. Agora, o cachorro também, os cachorros que eles arranjaram foram muito treinados. Então, aquele que é o adulto é o máximo. Como cachorro, ele é melhor do que o dia. Muito melhor. Ele rouba a cena. Tem hora que ele rouba a cena. Só a cara que ele faz do cachorro ganha do outro. Porque o outro é um pouco canastrão, você sabe, né? Mas ele é muito bom, esse ator. É ele que gosta de fazer as coisas, porque ele andou estudando negócio de budismo, uma opção de coisa. Ele é fraterno, as coisas dele, parece que ele é bom, a intenção dele, a índole é boa. Mas agora, como ator, você me perdoa. Ele precisava de... Não, ele saiu da escola antes da hora. Não, é verídico. Pois o cachorro lá, o Rash, ele morreu em 1924. O cachorrinho. Baldo. O negócio se passou na década de... Foi 10 anos, mais ou menos, que ele viveu aquela coisa. Agora, o filme é muito bem feito. Tem certas tomadas que são perfeitas. É desses filmes que você vê que a pessoa saiu bem. A maioria saiu bem nele. Até o cachorro, quer dizer, os cachorros. Isso aí é o máximo. Isso não é para qualquer um. Agora, a televisão tem passado muito esse filme. Então, talvez era o caso de mostrar. Bom. O Akita. Eu queria voltar a um assunto que o senhor falou essa semana que passou, quando o senhor estava explicando a condição do acolhimento das vítimas aos seus algozes. E o senhor comentou sobre a diáspora do ressarcimento. O senhor pode explicar melhor essa questão da diáspora do ressarcimento? Não, o problema todo é o seguinte. Na hora que tem que fazer o acerto final de grupos, quase sempre tem uma diáspora inevitável. Por quê? Esse aqui está devendo mais para aquela turma lá. Essa aqui está devendo mais para esse povo aqui. E por aí vai. Aquilo tem que espalhar. Não dá para congregar todos os criminosos na mesma prisão. Você está entendendo como é que é? Tem que espalhar. Então, essa prisão especial para isso, aquela para isso, aquela para isso. Prisão que eu estou falando é a vida humana, de modo geral. Que é a mega escola terrestre, como nós chamamos. Então, aí, o educandário é outro. Então, varia. É aí que entra o país novo, o continente novo, a situação toda. Está entendendo? Novo que eu estou falando, do ponto de vista das pessoas, das consciências. É isso que vai determinar, então, a questão das próximas ressomas que o senhor estava explicando. Né? Influi tudo. Agora, a tendência nossa é você ficar cada vez mais com a cosmovisão. Havendo a cosmovisão, há um espalhamento. Você está entendendo? O espraiamento dessa conotação. Aí a coisa já fica melhor. E outra coisa, você sobe, né? O que eu falo que sobe é aquele negócio que eu chamo sobrepairamento. No sobrepairamento acaba o processo da diáspora. Porque você já sabe de onde você veio, para onde você vai voltar. É igual o meu caso, por exemplo. Eu sei do meu negócio
da diáspora chinesa. Eu não estou falando nada de judeu, estou falando a chinesa. E eu sei, pode ser que eu vá voltar nesse século para lá. Você está entendendo? Vamos ver o que dá. Agora, é os que os 16 fizeram. Eles voltaram. Agora, outra coisa. Eu não sei, mas, por exemplo, você sabe que os chineses eles estiveram na América antes de todo mundo. E uma coisa muito estranha, eles tinham um barco que era 10 vezes maior do que o Santa Maria Pintinina. No entanto, eles nunca tiveram vontade de dominar ninguém e nem ampliar o processo de território. Presta atenção, a coisa estranha é isso. Agora, chegou num certo ponto que muitos que estavam lá, para poder ter contato com os outros, tiveram que sair de lá. Foi aí que houve a diáspora. Então, veja, essas conotações todas, isso aí deve ter uma relação. Eu ainda não estudei isso com profundidade, porque ainda não tive tempo para ver, que é coisa, aí no caso, secundária, no meu caso. Mas tudo tem que ser estudado ainda, para ver por quê. Agora, por exemplo, a China hoje, ela está começando a espraiar. E ela já está recebendo muita gente lá dentro. É muito processo de indústria, de comércio, que tem gente estrangeira trabalhando na China. Os interesses estrangeiros estão lá junto com eles. E eles estão começando a imitar tudo. Do jeito que os japoneses imitaram os chineses estão imitando os americanos. Então, o negócio está... Você entende? Então, chegou a hora, talvez, do processo. Aqueles que estavam lá vão voltar para segurar a barra de alguma coisa. E os outros estão começando a sair. Já no outro nível. A gente não sabe como é que é isso. As marchas e contramarchas do processo, entende? Waldo, você comentou essa questão aí para a Cristina, da diáspora do ressarcimento. Existe também a diáspora da ampliação do acerto? Na hora que não é mais para a questão só de acertar, mas isso aí também deve estar por causa do processo da ficha, né? Que as fichas comandam o problema das ligações. Você fica com quem? Com a turma do saldo da ficha parecido com o seu. Mas, se tem muita coisa ainda para ressarcir, para limpar, então vocês ficam divididos. Aí tem a diáspora. Agora, quando começa a diminuir e o saldo fica mais ou menos relativamente semelhante ou assemelhado, a diáspora já começa a desaparecer. Você entende? Entre a turma. Mas então... Agora, do ponto de vista de país, já é um troço mais... Não, mas aí então é mais a diáspora do ressarcimento. Mas quando a coisa está acertada, pode também acontecer de um ir para um lado... sobrepairamento. Tem que olhar isso. Sobrepairamento já há o processo da mini peça assistencial. Então. Muda tudo. Então, pelo ciclo da atividade... Aí pode... Vem o CM... ciclo Quem multiassistencial. manda é a atividade, eles vão mandar em você. Não, agora é isso. Então, agora, comigo, antes de renascer, eu já tinha ideia do processo da diáspora e o que ia acontecer depois dessa minha vida. Sim. Dependendo da minha ficha agora. Perfeito. Agora, em primeiro lugar, minha ficha. Mas tem outra coisa preponderante em cima disso. Depende do momento evolutivo. Que às vezes não interessa mais. Eu posso até ir para um lugar melhor que aquilo, até para mim e para os outros. Não precisa ser aquilo. Então você nunca sabe mais o que acontece. Agora, assim com 70, 100 anos, já é muita coisa. A modificação agora é muito rápida. E outra pergunta é a seguinte, você comenta essa questão dos 16 que foram para a China, né, entre eles despertos e evoluciólogos, e dali, depois seu autorrevezamento lá na China, né, na próxima vida. Aconteceu alguma coisa similar em relação a essa vida, você no Brasil? Vieram um grupo de consexos para cá, não? Por isso que eu achei muito estranho aquilo tudo. Agora, eles falaram para mim para me dar força, né, para estimular o negócio que a gente está fazendo. Porque tinha gente lá no meio deles que podia estar me ajudando aqui, mesmo extrafisicamente ou intrafisicamente. Você está entendendo? Tinha alguns desses, eu vou abrir o jogo para você, que lá no pandeiro, eles não chegaram a aparecer para mim. Mas eles não se... Eu já havia visto que havia alguma coisa estranha naquilo. Porque eles não se apresentavam muito, mas eu via que eles estavam lá.
Então ele já estava se preparando dentro de um ostracismo, entende, intencional, ou um anonimato de propósito para ficar livre disso. Mas tinha uns 3 lá, inclusive tinha uma mulher que era do povo que eu conheci muito. Não era dos evoluciólogos que eu estava falando, não, lá, porque dos 16 tinha 4, é o outro. Os 3 apareceram. Mas tinha uns 3 que... Agora, desses 3, um era mulher. Tudo, desses 3, um tinha era uma que era mulher. Agora, esse estava no pandeiro. Agora, outra coisa, no pandeiro eles não ficaram ostensivos. Entende? Ficava com low profile. Não aparecia. Desses 16, 4 que ressomaram na China, 4 são evoluciólogos. Que eu saiba é. Então, os outros agora, todos... Eu não tenho certeza absoluta em nada disso, não. Porque o negócio foi assim, muito intempestivo para mim. Sim. Apareceram os 16, como se tivesse feito uma recepção para mim. Recepção. Entende? Fora do corpo. Sem ninguém junto. Isso foi... E eles vieram despedir. Um deles falou para mim os casos todos, o que ia acontecer. E o que podia acontecer. Isso foi em que ano, Valdo? Já. Isso aí vamos ficar quietos. O que tem? Vocês têm um caso de gemelidade. Vão ser gêmeos. Esses gêmeos estão dentre os 4 evoluciólogos ou não? Não. Ah, tá. É gente fora. É gente fora. Agora, dentro desses 16, o padrão mínimo era desperto. Agora, por exemplo, são personalidades, ou tem gente ali que tem a identidade extra, tem um monte de coisa. Mas o caso é esse. Tinha mulher no meio, mas a mulher também é tapiação. Porque quando tem identidade extra, não adianta ela estar falando em gênero. Mas tinha menos mulher do que homem, isso é verdade, pelo que apareceram. Agora, eu penso que eles apareceram do jeito que eu conhecia. Mas não quer dizer que seja isso que eles apareceram. Você está entendendo? Todos os 16 eu conheci. Todos os 16 eu tive contato com eles. Você está entendendo? Uns eu fui parente, etc. tal. Igual o caso, por exemplo, do Confúcio. Agora, tem gente lá de alto gabarito, em matéria de especialidade técnica, de evolução. Então, a gente não sabe o que esse povo vai fazer no duro. Às vezes vai demorar demais a aparecer o serviço deles. Mas eu penso que nessa altura dos acontecimentos, já deve estar acontecendo alguma coisa. Agora, Valdo... Eu, por exemplo, se estivesse viajando, eu ia para a China e ia em alguns lugares que eu sei... com a lanterna do Diógenes. Você está entendendo? Alguns lugares que eu sei que eu ia sondar. Embaixo da terra, né? Aquele negócio todo. Só sondar, assim. Agora, Valdo, o teto desses, no ponto de vista do nível evolutivo, é de evoluciologia, evoluciólogos, dentre esses 16. Quer dizer, não tinha serenão no meio deles. Não. Então, o teto é evoluciólogo. E agora, todos eles tinham contato com a monja. Certo. Por isso que eles apareceram nas minhas coisas. Agora, o piso é de desperto ou era acima de desperto? Quer dizer, o nível menor? Não, o desperto é o nível menor. É por aí. Tinha desperto lá? Tinha. Valdo. A maioria ali já está num nível de desperto, o mínimo. As mulheres, os homens, todo mundo. Agora, no pandeiro, eu nunca vi gente se apresentar daquele jeito. Agora, a coisa mais estranha, os 16 apareceram sem ninguém, só para mim. E eu perguntei, eu posso falar em vocês no assunto? Eu, pode. Porque sabia que eu não estou sabendo nada. Então, vou falar o que você achar. Você está entendendo? Mas agora nós queremos te dar força. Nós vamos para lá. Nós vamos para lá. Frisar isso para eu entender bem. Nós vamos trabalhar. E o que essa informação te deu força, na prática? Deu força pelo seguinte, bolas, Qual foi aquilo aí são muito superiores a tudo que nós estamos fazendo aqui. Agora, veja, é para essa vida, é para esse século que eles estão fazendo, ninguém sabe. Quer dizer, você conseguiu enxergar mais a amplitude do seu trabalho, foi isso? Não, eles estão me dando Te força. permitiu isso? Isso aí tem relação com o que nós vamos fazer. Presta atenção. Isso. Então, a amplitude, a sua cosmovisão do que você estava fazendo aumentou. Me deu muito mais incentivo, força, confiança.
A hora que eu vi aquilo, e outra coisa, não colocar ninguém junto. Agora, eu sabia, o enumerador sabia desse povo todo aí, tem mais essa turma toda aí mais chegada comigo, sabe dessa história. Mas agora, por exemplo, os 16 apareceram para mim e cada um se apresentou. Você sabe aquele negócio do castelo? Na hora que você vai entrar no castelo, novo, você acabou de comprar o castelo. Então vem as mulheres daqui, os homens dali. Você vai entrar na porta. Então todo mundo faz assim. Quer dizer, é aquele pelotão, você está entendendo? Polonês, pacífico. Pois é, mas é um pelotão. Eu gosto de falar, é o pelotão, porque o corredor é baseado em gente. Ele é feito por gente, não é por parede, nem biombo. Agora veja, era aquilo positivo, mas eles apresentaram toda a minha frente assim. Agora eu mesmo, com calma, né, eu olhei bem, eu mesmo contei, não, são 16. Aí eu olhei bem, depois comecei a raciocinar sobre aquilo tudo. Agora, como eles me deram muita força, muita lucidez no negócio, eu vim para o corpo vendo tudo. E outra coisa, parei com tudo que eu estava fazendo. Eu pensei naquilo, até ver cada um que estava no lugar. Agora eu falei assim, não, isso aí é a coisa mais séria que está acontecendo nessa minha vida. Até agora eu não vejo coisa mais séria do que isso. Isso aí foi o negócio mais sério que aconteceu nesse meu corpo, enquanto eu estou aqui. Porque eu não sei nem do alcance disso, você está entendendo? Até que ponto que eles vão. E outra coisa, um dos negócios que eu fiquei encasquetado desde o início é o seguinte, qual o papel que a China vai ter para esse povo ter essa consideração toda? Eles voltarem assim, fazer esse retorno, o reagrupamento, como eu chamo. Por quê? Até agora eu ainda não vi ainda o alcance do negócio. Pode ser que ainda vai aparecer alguma coisa da China. Eu não sabe o quê. Entende? Ainda tem muita coisa errada. Por exemplo, uma das coisas da China que eu acho mais errado é eles terem criado a Coreia do Norte como satélite deles. Isso aí que é errado. É satélite igual que o Stalin, aquele povo todo. É um dos troços mais errados que tem na China. E atualmente o negócio está mais crítico. Por quê? Eles têm que decidir, né? A hora que deu aquela bomba, aquele negócio todo, olha o que é que já deu. Como é que é? Isso vai continuar? O que vai dar? Se tiver uma guerra ali, como é que fica? Ali tem bomba atômica no meio. Como é que fica? Então, eu preciso de ver o que esse povo está fazendo. Né? Outra coisa, nós poderíamos caracterizar que os 16 são infiltrados. O que você acha? Não, é um negócio para pensar. Eu estou só perguntando, não estou declarando nada aqui, afirmando nada. Você está entendendo? Mas são infiltrados. Uma coisa muito estranha também é que eu sei, porque eles andaram falando, que alguns deve ter nascido junto daquele povo dos subterrâneos, debaixo das montanhas. Então tem uma parte dessa que é gente muito pobre. Se eles vão nascer lá, por quê? Deve ter tudo sua razão também. Agora, aquilo está tudo muito organizado. Eles distribuíram os 16 na China. Então, a geopolítica disso eu ignoro totalmente. É isso que eu desejaria saber. Mas isso. Agora, extrafisicamente, você já pensou? Eu, na minha condição de Zéfiro, eu posso ir lá e eu vou localizar um por um. Eu garanto para você, eu sei fazer isso. É o que eu fazia com tal mal, para achar até o livro do cara e mostrar para ele na livraria dele. Você está entendendo? Lá, na China. Em Beijing. A apresentação que eles fizeram foi similar ao que o senhor fala a respeito da caravana alada do equipe da projeciologia, que eram chineses também? Eles se apresentaram como amigos, né? Entende? E mostraram o que é. E um deles explicou tudo para mim, à frente de todo mundo, olhando um para o outro, etc. Tal. Agora, ó, eu nunca vi nada igual um negócio desse. Eu, depois disso, quis
rever minhas coisas, saber o que é que tem. Eu não lembro de nada igual. Então eu falei assim, isso tem um negócio muito sério. Você está entendendo? A repercussão disso, como é que é? Não, as coisas que o Zéfiro, que eu lembro como Zéfiro, não lembro de nada disso. Pode ser até que tenha, mas eu não lembro. Valdo, dos 16, você falou que tem uma desconfiança que um seja o Apolônio. Você sabe qual seria e que nível evolutivo ele está hoje? Eu acho que é evoluciólogo, mas eu não sei. Um deles, dos 4 lá, é o Confúcio. Ó, eu falo, o povo que mexe com isso está tudo aqui, está cheio de energia. Está entendendo? Agora, eu nunca faço evocação desse povo. Quando eu penso neles, eu jogo energia para tudo dar certo. Porque eles não estão numa hora de estar socorrendo, porque nessa altura dos acontecimentos está tudo da adolescência para rapaz e moça, etc. Eu não sei como é que é. Será que tem a possibilidade de o senhor estabelecer algum nível de parentesco com essa consciência que foi o Confúcio na sua próxima vida? Tudo é que eles acham que vai acontecer. Se eles já prepararam, eu vou, se aparecer lá, eu vou aparecer num desses lugares, pequenininho, mas pílula de vida do Dr. Rossi. Eu vou ser a pílula. Você está entendendo? Então, vai dar alguma coisa, algum troço vai, senão eles não teriam me preparado. Pois é, mas... Porque isso tudo, gente, isso tudo é para esbater. Você sabe bem o que significa esse verbo? Esbater o choque. É para preparar um ambiente. Está entendendo como é que é? Então tem possibilidade de o senhor repetir o mesmo nível de parentesco que o senhor teve com Confúcio em outra vida na próxima? Não sabe, não. Aí é preciso de ver. E outra coisa também, é preciso de ver a época. A época que eles marcaram para mim fica mais ou menos entre 89 e 91 desse século, pelo que eu calculei. Porque não adianta pegar, porque o calendário deles não é o nosso, né? Mas pelo meu cálculo dá mais ou menos isso, entre 89 e 91. Eu já falei isso há muitos anos aí. Então, nós temos 80 anos pela frente. Com 80 anos, esse povo tudo já deve estar lá com 100. E eles devem estar tudo vivendo. Porque mas chinês vive muito. Eles vão viver o tanto que eles querem, que eles são capazes de dominar o processo do corpo. Uma boa parte deles. Então, como é que fica? Então, o meu problema é o seguinte, na hora que eu for fazer, está tudo velhinho. Entende? Mas então, possivelmente, você vai encontrar com alguns deles fisicamente, ressomado. Pois é, mas isso é que pode ser que eles não vão aparecer enquanto eu estiver vivo aqui. Aí eu fiz. Então, por exemplo, você já pensou se aparecer um desses evoluciólogos? Agora, outra coisa. Aqui na Cognópolis. Aqui, depois que eles forem embora, eu já mandei meu recado aqui mental. Não apareça para mim, porque pode ser que eu vou identificar vocês. Cuidado. Não, mas para a gente pode aparecer. Eu já falei. Se você não quer, tudo bem. Não, mas a gente... não apareça, porque eu vou identificar. Mas ó, apareça. Uma coisa é certa, é chinês. Mais fácil. Já ficou fácil agora. Bem mais fácil agora. Dentro do Law e Order, só 1 bilhão. Dentro do Law e Order, você já reduziu bastante a pesquisa. Você está entendendo? É chinês. Agora, chinês, você sabe, já tem 1 bilhão e então, 300 agora está mais tranquilo. Pô. Com essa coisa, dica... O Mundo Diplomatique desse mês está lá falando que a nossa população já está começando a chegar a 7 bilhões. Está pertinho dos 7 bilhões. Você falou que eles têm conexão com a monja, que a monja está envolvida. Não, eles vieram porque a monja falou com eles para mim. É com a monja, então, que tem a conexão. Então tem alguma coisa. E o que você pode falar, Valdo, em termos desses figurantes que você comentou ontem, o resgate desses figurantes, a conexão com a monja e esses transmigrados que a gente não pode nem visitar? Nem dia de visita a gente não pode ir. Não, porque o processo é o seguinte, nós já temos tanto problema aqui, que aqueles que criaram problema, que foram colocados no outro curral, a gente não deve entrar no curral, porque a nossa fazenda já tem problema demais. O curral daqui já está muito cheio de problema. Isso parece um paradoxo até certo ponto, porque é um resgate para ser feito... Arranjaram vaca demais. Entendi. O rebanho ficou grande. É demais. Já está chegando só intrafisicamente a 7 bilhões.
E a tendência é ampliar, por causa dos países em desenvolvimento, a África e outra coisa. Como é que vai ficar isso? O negócio é sério. Agora, deixa eu ver aqui. Me relacionei com o rapaz e não pensei com sinceridade na minha proex ao fazer a escolha da pessoa. Pensei em ambos sair de uma condição de carência afetiva e sexual e o escolhi por ter identificado nele um nível de assistencialidade. Acordei para a minha imaturidade emocional após o relacionamento terminar. Isso seria manifestação de felicidade patológica? Mas é uma felicidade ainda burra, porque essa é a mais comum, mais superficial e bobinha que tem. Como eu poderia superar tais imaturidades afetivas? Já ando meio cansada desses erros, das minhas autofalácias. A primeira coisa é o seguinte: a gente tem que fazer uma dupla evolutiva, arranjar uma pessoa, um homem, e homem o qual você pode ajudar evolutivamente. Pensa nisso. Se você escolheu isso, até que você não teve felicidade patológica tão grande. Agora, se o processo, você olha só o problema afetivo, sexual, você está no buraco. Não é por aí. Para fazer a dupla, tem que ver a pessoa que você vai ter capacidade de ajudar até um certo ponto. Alguma coisa você pode fazer em benefício dela. Com isso, você não vai errar nunca em escolher a pessoa. Os casos de Ana ou Dora, o homem dos ratos, o pequeno Hans, o homem dos lobos, os tratados por Freud, o professor acompanhou algum caso extrafisicamente? Pode dar alguma significação? Não. Tem um deles que é uma besteira enorme, que o Freud analisa um fato que o cara estava fora do corpo. E ele não analisa porque não tinha noção nenhuma do processo de projeção. Para mim, foi por isso que ele brigou com Jung, que o Jung quis mostrar essas coisas para ele. Tem um caso desse lá, mas eu não dou valor para isso, que eu acho muita besteira. O Freud, a hora que ele ficava com charuto na boca o tempo todo, eu não dou valor para uma pessoa que fica assim. Você tem que começar dando um desconto. Qualquer análise que você for fazer dele, tem que dar um desconto enorme. O cara com charuto na boca, não dá, gente. Me arranja um motivo, uma razão lógica, racional para isso. A cabeça dele é curta, tem fissura na cabeça desse homem, não dá. Esse foi o motivo que me deu, eu tive muito interesse de ver a casa dele lá em Londres, aquele negócio do museu dele. E eu cheguei lá, o museu, onde tem o material mais sério dele, é perturbadíssimo, o ambiente é pesadíssimo dele. Brabo. Está lá em Londres, qualquer um vai lá. Eu fui com a graça, nós examinamos tudo com calma. Até um lugar muito bonito, arrumadinho, mas o ambiente... Agora, então, esse negócio aí do Freud, você me perdoa, mas eu não entro nessa, eu acho muita besteira. Agora, tem um deles que eu andei analisando há muito tempo, que era um caso de projeção, ele não viu que era projeção. Projeção clara, evidente. E ele quis interpretar de outro modo. Besteira. Perde muito tempo isso aí. Trabalho em UTI, sempre observei algumas particularidades que parecem coincidências, mas penso que podem ser assédio em atacado. A paciente teve uma parada cardíaca súbita e, sem explicação, no mesmo instante, os dois pacientes que estavam ao lado direito e esquerdo simultaneamente começaram a piorar e ter hipotensão grave, como se estivesse acompanhando a tendência de morte da primeira paciente. Entretanto, também sem causa clara para estarem fazendo isso simultaneamente. Tivemos que administrar 3 situações críticas simultaneamente. A primeira paciente morreu e os outros 2 estabilizaram. Pode ter sido um ataque extrafísico em massa? Já vi isso acontecer algumas vezes. Nesse caso, como melhorar a proteção extrafísica dos pacientes? Olha, isso aí é aquela minha hipótese, a minha técnica, que eu já falei nisso, desde a primeira vez que eu toquei nesse negócio de UTI. Eu acho que a gente não deve fazer na UTI uma enfermaria coletiva. Deve separar as pessoas. Porque ali, como há um processo de muita contágio e contaminação de efeito, só a onda de energia afetiva que pode criar lá afeta a pessoa que está no outro. Então, o ideal seria ter uma UTI com os leitos dos pacientes separados, e não juntos. Nada de fazer o processo. Isso é minha técnica, desde que eu conheci a primeira vez se falar em UTI. Tinha até outros nomes para isso, etc. Tal.
Eu acho que aí, no caso, está claro, né? O processo todo é esse. Agora, tudo indica que a situação é precária. Uma outra coisa, na UTI, se alguns dos paramédicos, por exemplo, ficar muito excitados com a situação, só a presença da energia daquela pessoa afeta todos que estão lá dentro da UTI inteira, por inteiro. Um dos lugares mais sensíveis que tem é a UTI. Podemos fazer alguma escala de patologias onde a inveja, a indiferença e o egoísmo sejam indicadores de que a pessoa não é de fato saudável? Por mais que ela procure esconder isso, a sua interassistência pode ser comprometida. Olha, não há dúvida, mas agora o problema todo é ver o nível da energia negativa que uma pessoa é capaz de exteriorizar. É aí que o processo é mais sério. Para ver a parte saudável, tem que ver isso. Qual o nível que ela tem de patologia na exteriorização das energias? Sempre tive um sentimento de inferioridade muito grande. Mas era falso, porque tinha muita revolta e ódio mesmo. Mas uma boa parte do povo é assim. Tem um sentimento de inferioridade, a pessoa não aparece como ela é, mas dentro dela está tudo remoendo, é um vulcão ativo. Isso tudo é comum. Agora estou mais calmo e cheguei à conclusão de que a felicidade de cada um é só dele. Não tem uma fórmula que sirva para muitos. Nada que nos é oferecido pode nos trazer felicidade, é questão individual. Estou no caminho? Tá, já melhorou alguma coisa. Agora, o processo todo é o seguinte, estado vibracional e interassistencialidade. Aí você deixa, sai da sua torre de marfim e começa a ajudar os outros. Desde minha infância tenho um trauma. Às noites senti o meu soma paralisado e era agredido por consciência. Desde então fiquei fóbico com a situação. Às vezes passo noites sem dormir direito. Atualmente acontece com menos frequência. Estou enfrentando e exteriorizando as energias. Isso aí é o terror noturno, é o processo do passado. Tem que fazer o desassédio. Gostaria de sair do soma e encontrar essa consciência face a face, mas não consigo. Solicitei a ajuda de um amparador, mas também não houve resposta. Por que o amparador não se apresenta diretamente? Porque possivelmente você está marionetado por uma consciência, ou duas, ou três. Ele está falando numa. No caso desse, o negócio é muito, às vezes é um grupo. De que forma lidar com esse processo? Comprei um livro, Manual da TENEPS, e pretendo iniciar a tarefa depois de ler. Qual a sua orientação? Não, é bom, mas leia primeiro com calma. E não comece de qualquer maneira, não, porque senão os primeiros 6 meses vão afundar a sua vida. Tem que ter cuidado. É a fase de carência. Observe que o senhor relata muito sobre fenômenos onde os androssomas são mais evidentes. Quais as razões desse detalhe? Porque a maioria que trabalha comigo, tudo é androssoma. O que você vai fazer? No duro mesmo é. Outra coisa, androssoma ou ginossoma é coisa secundária, eu não dou valor para isso. Mas, por exemplo, olha bem, eu tenho um monte de gente que eu falo como amparador. A maioria são homens. Outra coisa, dos 16, a maioria que apareceu lá tinha jeito de homem. O que eu vou fazer? Isso não é comigo. O processo é a realidade que está aí. Agora, a maioria do povo que me ajuda aqui diretamente, tudo é mulher. Também tem esse aspecto. Quem está perguntando é gente nossa aqui de casa, que está defendendo o negócio. Aqui no D. Em relação ao assunto da transmigração, você Como comentou... Alô, está ouvindo? Fala mais alto. Em relação ao assunto da transmigração, você havia comentado que isso vai nos atingir e que para a gente se preparar, porque pode acontecer inclusive com pessoas próximas. Essa questão... Você vai chegar lá e perguntar, que deu fulano? Vai ser, melhor você não falar desse. Esse aí esquece. Tira ele do seu caderninho. Tá. Essas pessoas próximas são dessa vida agora, quando a gente dessomar, ou pessoas próximas do processo evolutivo? Geralmente isso aí é coisa mais antiga. Vocês não vão esperar que seja coisa muito recente. Pelo seguinte, é gente da época que você era lobo mau e que depois você ficou bonzinho e entrou no curso intermissivo. Essa turma ficou como lobo mau. Então é isso que eu estou dizendo. Mas agora, você às vezes vai procurar, porque vai ampliar o universo da assistência,
você vai acabar batendo nesse povo mais antigo. Aí você quer procurar, fulano, não está aí mais. Porque nessa vida atual, se a gente for ampliar a escala de visão, às vezes no colégio, de infância e tal, uma ou outra pessoa que você conheceu, você sabe que a pessoa foi desviando. Pois é. E depois a pessoa até some, você nunca mais vê aquela pessoa e ela está totalmente... Não, você pensa bem, na minha infância, aqueles caras todos que haviam lá, os jagunços que matavam todo mundo, aquele negócio de dormir depois dos tiros, depois das 9 horas, depois dos tiros, todo dia tinha tiro. E outra coisa, matava, não tinha nada de lei, o faroeste campeava. Então pode a ser... gente não sabe desse povo o que tem. Não dá para descartar totalmente pessoas próximas a ser conhecidas dessa vida. Às vezes você vai procurar, a ficha do homem era pior do que aquela que você conhecia, ele às vezes foi embora. Agora, vocês sabem, eu estou só avisando como é que é, para vocês não sentir muito choque da história toda, já acostumar com isso. Mas eu acho que atinge a gente, porque nós todos, vocês sabem, toda pessoa tem contato com milhões de consciências. Então, como é que fica? Pode falar um pouco mais dessa parte da dessomática? Uma pessoa, vamos supor que se saiu bem na Proexis, passou pela segunda dessoma, e justamente quando ele começa a rememorar as coisas e querer justamente encontrar os amigos, as amizades raríssimas, não sei, como é que esse despertamento, essa hora que a pessoa começa a lembrar? Olha, o processo todo, quando lembra, a pessoa quer localizar. Aí vem o problema da geografia, a parageografia. Mas é justamente a transição que eu quero saber, assim. Como é que é? De pessoas que a gente hoje em dia não consegue acessar na nossa memória e justamente ter essa ampliação de lucidez. A sua memória é mais ampla. Se você tem lucidez, você vai ter mais capacidade de ver as coisas, mais calma. Então, aí varia infinito. Você tem que lembrar que às vezes você já recuperou seus você está o máximo. É o João máximo, o João Mor. Não tem mais do que isso. Então, aí tudo é possível, né? É o Mega João. Tem que pensar nisso aí, a gente não sabe. Tem que ver cada caso, ver como é que funciona, a reação que você tem. Ainda fica meio obscuro para mim isso, assim. Agora, tem o processo de memória nisso. Além do problema da lucidez, vem o processo da memória. Valdo, pelo que eu entendi, que você falou da China, não sei se você confirma que eu entendi que você falou que você não tem ideia assim nítida do que vai acontecer lá, é isso? Não. E acho que hoje ninguém tem ideia do que vai acontecer até em 91, por exemplo. É querer... Mas no geral você sabe a coisa da reurbanização. Não, as possibilidades a gente sabe. Em certas coisas eu sei que vão melhorar, outras vão piorar, isso faz parte. Eu mesmo já falei o negócio de vir mais gente até 75. Então a gente sabe. Agora, outra coisa, isso que tudo está acontecendo na China, essa expansão econômica, assim, está 10% ao ano e já vem de vários anos, e ela está tomando um ritmo acelerado. Não, isso tem a ver com... Tem, e tem um aspecto aí que eu às vezes fico de olho para ver o que vai acontecer. É o processo tecnológico da China. Por exemplo, vamos supor que no meio desse povo tem um deles que vai mexer com a astronáutica. Então deve ser esses que vão entrar na questão de fazer colônia extraterrestre. Isso tudo tem que pensar, porque a NASA já está julgando a toalha, tem uma opção de coisa nisso aí. Eles vão ter que voltar, a lei do retorno vai ser inevitável para os americanos, eles vão ter que voltar nisso. Mas uma das coisas que os americanos agora têm receio, inclusive abertamente falam isso, é a parte tecnológica da China, que ela está acelerando. Mas eles morrem de medo que o Império está caindo, né? O Império estadunidense já era. Você está vendo essa Sarah Palin, essas bobagens que ela está falando? O povo está desesperado. Ela está mais desesperada que o Bush. O Bush falou besteira o tempo todo, em 8 anos, mas nunca falou essa bobagem aí. Que o domínio... É mulher que não estudou bem, né? Não teve tratamento nenhum, não teve preceptor, não tem assistente adequado. O domínio americano ele tem muito a ver com essa base altamente tecnológica que eles dominam, mas isso está transferindo para a China. Mas você já pensou um dia que chegar e eles resolver aplicar mais dinheiro na questão extra
do negócio para fazer uma coisa maior. Como é que fica? Inevitavelmente eles vão fazer, porque eles imitam todo mundo. Não quer ficar por baixo. É Lua primeiro, depois Marte. Né? Professor, esse aqui é o plano. Professor, aqui no ar, existe um tipo de migração compulsória? Por exemplo, o senhor falou que o planeta já está com 7 bilhões de pessoas. Está chegando. Então, tem a questão dos sub-humanos que vão se tornar humanos, tá certo? Certo. No livro do Peter Richelieu, ele fala que o ponto final seria o gato, o cachorro, o cavalo, seriam os pontos finais. Mas tudo é besteira. Mas nós temos que pensar nos humanos, que já dá um trabalho demais. Então, e outra coisa, como é que fica entre os isso? humanos ainda tem muito primata. Então, como é que fica isso? Essa questão dos sub-humanos acrescentando, vai chegar um ponto que o planeta vai ficar inviável. Eles vão ser transmigrados. Mas tem muita gente também que está desaparecendo, mesmo dessas raças todas. Tudo isso tem sua razão de ser. Não, eu digo assim, esse tudo em extinção. Esse povo que é sub-humano, que vai se tornar humano, eles vão vir muito com instinto animal. São humanos que estão recém... Mas veja, isso tudo vai ser mais controlado. A Terra já não está mais assim, matéria de bicho, isso aí é secundário no caso. O problema são as pessoas. Tem que ver isso. É porque o senhor fala que as Conrails vão ressomar até 2070, não é isso, mais ou menos? Até 75, deve ter muita gente ainda por aqui. Ressomando, mas vai ter ainda um período de turbulência após a ressoma desse povo. Até... Não, já está havendo, né? Essas coisas todas. Vai continuar, quer dizer... Essas loucuras que eu falo aqui do fanatismo religioso, matando todo mundo. Olha essa dona Sarah Palin, falando para matar o cara, o Assange, só porque está falando a verdade. Está achando ruim. Tudo tem que esconder, o segredo deles. Foi contra o império. Quer dizer, a dona está pensando que está mandando o mundo inteiro. Agora, tem a ONU, tem que sair dos Estados Unidos, essas coisas todas têm que acontecer. Ela criou tem que limpar a área. Uma questão é a seguinte, esses que são sub-humanos, que vão se tornar humanos, eles têm um processo instintivo muito alto ainda de sobrevivência, essa coisa. Eles não são quase que uma Conrail, uma situação dessa, porque eles têm um processo instintivo ainda muito próximo. Conrail é pior. Conrail tem consciência. Bicho, sub-humano, não tem consciência. O gatão lá em casa não tem consciência nenhuma. Não, depois que virou humano. Estou dizendo assim, a primeira vida humana do sub-humano. É uma vida bem precária, bem instintiva, não é? Sei, mas isso não acontece assim, do jeito que você está querendo, bonitinho, não. Isso já vem de muito tempo. Primeiro, tem esses animais domésticos que convivem com homens. Então, isso aí. Entende? Por exemplo, o Akira, que é esse Akira, o cachorro lá japonês, ele só tem, ao que tudo indica, mais de 4 milênios de vida. Como é que é isso? 4 milênios. Eu já conheci o Akira. Isso é para conversar por baixo, para a gente entender. Tem gente que acha que é mais. Entende? Mais do que isso. Agora, só de 4 milênios, para mim é muito mais do que isso. Pensa bem como é que é. Um cachorro desse, quanto tempo ele não demorou? Quantos milênios para ele atender para ir buscar a bola? Não é fácil. Mas a tendência é o planeta estabilizar com uma certa população ou não? Ele vai a tendência, a humanidade vai fazer estabilidade do processo, cada vez mais. Então vai saber viver com vegetais e com sub-humanos. É que hoje já tem essa celeuma toda da ecologia, vendo isso tudo faz parte do serviço. É o que nós precisamos. Vai ter que acabar com esse negócio. Por exemplo, um dos lugares que mais come bicho é na China. E esses caras foram para lá. Eles comem cachorro. Como é que é isso? Agora, não adianta falar que lá não é civilizado. A Itália, eu fui lá em Verona, e o lugar que eu vi assim, aquela multidão, eu falei, mas o que é isso? Não, aí é que é o açougueiro. Mas açougueiro de quê? Carne de cavalo. Tinha uma multidão na rua para comer carne de cavalo. Os alemães Isso é Verona. Entende? Quando eu fui lá, recentemente, algumas poucas décadas. 3 décadas. Então o que você quer? É a vida. Isso tudo vai melhorar. Tem que melhorar, tem que dar um jeito. Eles comem macaco também. Como é que é? Na Ásia, eles comem o cérebro do macaco. Então, não se impressione com o processo sub-humano. Nós temos que pensar nos humanos perto da gente,
fazer assistência, fazer força para ver. E aquilo que a gente puder assistir também, o subhumano, né? Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês. Lá em casa, os 2 gatos estão tosados. Agora, o gatão está parecendo um cachorro. A pele dele parece pele de cachorro. Você vê que é o gato por causa da cara, né, que ainda está ainda com a barba, etc., e o rabo. Mas é um cachorro perfeito. Cachorro desse tipo linguiça. Você está entendendo? Agora, é bonita a pele dele. Agora mudou, não tem nada mais rajado, não tem nada, uma pele lisa, bonita, de cachorro. Eu falei assim, ó, titio, vem cá, irmão. Você está entendendo? Porque tosou tudo, zero, você está entendendo? É por causa do calor, né? É o jeito. E ele está todo feliz. Um rabo enorme, que negócio. A barriga dele, coitado, ele é flácido, né? Então, é aquele negócio. Ele é flácido. As mulheres não gostam nem de ver essas barrigas de gato assim. O negócio balança de um lado para o outro. Não é fácil. É a vida, né? Agora, gente, de modo geral, então, nós vamos parar por aqui, porque já está na hora. Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 174 assinaturas no livro de presença, 40 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 5 recados. Professor Mário, Tenepsograma, Leandro, Transmissão, Will, Balanço Existencial, Flávio, Heterocrítica de Pré-Livro Conscienciológico, a mim, segundo o Congresso Verponologia. E antes, Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós temos uma notícia boa aqui para compartilhar com vocês, que foi o alcance de 300 inscrições no programa Amigos da Enciclopédia. Então, depois aí de uns 4, 5 meses, que nós ficamos abaixo de 300, agora, esse fim de semana, alcançamos 300 inscrições, 300 amigos, né? 300 pessoas físicas como amigos da enciclopédia. A notícia não muito boa é que nós temos 50 inscrições que vencem agora no mês de janeiro. Então, é igual o Sísifo, né? A hora que a gente consegue uma notícia boa, e no mesmo mês já tem essa mesma notícia. Então, a gente está convidando a todos aqui que não renovaram a sua inscrição no programa no mês de dezembro. Nós convidamos para fazer a renovação, se estiver dentro das disponibilidades de cada um. E também as pessoas que não conhecem o programa Amigos da Enciclopédia, né, que se disponibilizem a conhecer na recepção do CAEC ou com a nossa equipe, que está presente aqui na tertúlia, eu, o professor Fernando, a professora Eliana, o professor Fábio Marques, o professor Manuel. O pessoal está ativo aqui para dar essas informações para vocês. Tá ok? Obrigado. Olá, eu convido a todos para participarem do curso Tenepsograma nos dias 26 e 27 de fevereiro. Vai ser ministrado no discernimento. Nós vamos estar dando esse curso, que é uma avaliação da performance da própria TENEPS. Para quem está interessado também em fazer a TENEPS, também é uma grande oportunidade para discutir e ver o alcance dessa prática energética pessoal. Além do mais, nós vamos ter um questionário, que é uma ferramenta de autoavaliação, que vai ser aplicada na parte da manhã, de sábado e domingo, e na parte da tarde vamos ter atividades energéticas. Então, convido a todos a participarem desse curso. É no dia 26 e 27 de fevereiro, o dia todo, e quem quiser mais informações pelo telefone 2102 1448, no IIPC. Boa tarde, pessoal. Eu queria convidar quem tiver disponibilidade para ajudar a gente no voluntariado, na transmissão das tertúlias. Nós estamos precisando de gente todos os dias para ajudar na transmissão. O horário, a pessoa precisa ter a disponibilidade de estar aqui pelo menos ao meio-dia, e geralmente a gente sai 3, 3h30. Tá? A pessoa não precisa ser técnica em informática, ela só não pode ter aversão à informática ou muita dificuldade com a informática, mas se ela tiver disponibilidade para aprender, tiver facilidade, a gente treina, não tem problema nenhum. Nós temos várias pessoas assim, nessa condição, inclusive eu, lá na transmissão. Tá? Então, vocês podem procurar a gente. A gente vê aqui várias pessoas que vêm nas tertúlias diariamente, de repente, essas pessoas podem estar ajudando. Não é o voluntariado que exige demais, vai ser esse período, umas 3h30 por semana. Tá? Procurem a gente aí, a gente vai conversar. Obrigado.
Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando para a Semana da Max ProEx. Já é a 6ª semana. Nós estamos realizando num período ali do Carnaval, que é de 5 a 13 de março de 2011. São vários eventos. Dentre esses eventos, nós temos o Balanço Existencial, que é de 5 a 8, que é sábado, domingo, segunda e terça. Ali bem no feriado do Carnaval. Então, é uma oportunidade de várias pessoas poderem estar participando. Tem também o curso Amparadores, que é com o professor Mário Oliveira, que é na quarta-feira, o acoplamentário. Então, gostaria de estar estendendo aí o convite a todos. Quem já tem interesse, que reside aqui em Foz, ou mesmo em outra cidade, outra localidade, que já tem o interesse de fazer, a gente está pedindo para a pessoa já formalizar a inscrição aqui na recepção do CAEC. Nós já temos mais de 50 inscritos, e nossa meta aí até janeiro está atingindo pelo menos 80. Normalmente esse curso a gente alcança 100 alunos. Então é interessante quem já demonstrou interesse, já formalizar, até para a gente poder estar facilitando o nosso contato aí com vocês, ok? Obrigado. Boa tarde. Em nome da Editares e do CAEC, eu gostaria de convidá-los para o curso Heterocrítica de Pré-Livro Conscienciológico, aonde nós vamos debater um livro que está quase pronto para publicação, que é o meu livro Teáticas da Invexologia, Otimizações e Evitações à Técnica da Inversão Existencial. Esse curso vai ocorrer no dia 5 e 6 de fevereiro, que é o primeiro final de semana de fevereiro. Ele não tem pré-requisitos, ele ocorre com intercalado dinâmicas de leitura e dinâmicas de debate. Todos vão ter oportunidade, então, de receber o livro na hora da inscrição e dar suas contribuições ao final do evento para a gente melhorar a obra que vai ser publicada. O livro ele traz 200 aspectos sobre a inversão existencial e ele também foi feito todo com base nas folhas do conscienciograma. Vai ser uma oportunidade fora de série para quem quiser participar, quem estiver se dedicando a escrever o próprio livro, quem estiver trabalhando com revisão de livros e também quem pesquisar, quem for pesquisador da infecciologia vai aproveitar muito. Todos estão convidados. Informações aqui na recepção do CAEC. Boa tarde. O meu convite é que todos venham participar do 2º Congresso Internacional de Verponologia, que ocorre aqui em Foz do Iguaçu em outubro desse ano. No momento, nós estamos na fase de chamada de trabalhos, então é a oportunidade de cada um de nós estarmos vendo as nossas pesquisas e verificando se temos alguma Verpom que gostaríamos de compartilhar com os nossos colegas. O convite está aqui, a chamada de trabalhos, para quem não recebeu por e-mail, ela está disponível no site do CAEC, caec.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é duplo karma, especialidade duplo karmalogia. Obrigada e boa tarde a todos.